Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pelo seu carinho, sua graça, bondade e misericórdia. E pedimos ao Senhor, no poder do nome de Jesus, que fale conosco nessa noite, que traga o entendimento e a clareza da sua palavra. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas. Purifica nossa alma, nossa mente, nosso consciente, nosso subconsciente. Senhor, para que possamos receber o Espírito da Tua palavra, o Espírito e a vida, porque está escrito que as Tuas palavras são Espírito e vida, que ela discirna o nosso coração, traga entendimento, transformação, libertação, cura, para que possamos viver e sermos tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós em culto de ceia, nós estamos trazendo algumas palavras, alguns entendimentos, aprofundando o entendimento da igreja em relação à ceia do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, o que ela fala sobre a nova aliança, né? Então o tema dessa mensagem é: a ceia fala de uma nova aliança. Quando nós nos tornamos cristãos, e geralmente, como eu tenho falado, né, no quesito ceia, nós vamos trazer geralmente sempre um estudo, tá? Nós vamos trazer um estudo para que a gente se aprofunde mais nos ensinamentos da ceia, no que significa ceia, para que a gente possa entender as coisas que Deus quer fazer conosco e Deus nos abençoar. Quando muitas das vezes nós nos tornamos cristãos, o que acontece com muitos dos crentes hoje em dia é que eles não sabem discernir entre a antiga e a nova aliança. Somos cristãos, cremos em Cristo Jesus, mas queremos viver uma antiga aliança. Nós queremos viver debaixo do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. A palavra de Deus, quando a gente fala Antigo Testamento, a palavra testamento ali é pacto, é aliança. Então nós poderíamos chamar essa divisão bíblica de nova aliança ou antiga aliança. E quando eu falo que os cristãos querem viver debaixo do Antigo Testamento, eu não estou falando dos princípios do Antigo Testamento, porque muitos princípios do Antigo Testamento, eles são válidos, eles estão de pé no Novo Testamento ou na nova aliança. Eu sempre falo com vocês, os apóstolos, eles se utilizavam do Antigo Testamento. Na época de Atos, na época dos apóstolos, ainda não havia um compilado de livros ou de cartas que nós chamamos de Novo Testamento. Então, qual era a Bíblia que eles utilizavam? Eles usavam o que nós chamamos de Antigo Testamento. Mas eles não usavam o Antigo Testamento através da lei mosaica. É isso que a gente precisa entender. Eles, apesar de utilizar o Antigo Testamento, eles não utilizavam a lei mosaica, mas os princípios do Antigo Testamento, que eles também vigoram na nova aliança. E aí o que acontece? As pessoas, elas não compreendem. Então elas estão em Cristo Jesus, elas estão debaixo de uma nova aliança, mas na hora da prática, da vida, da vivência, elas querem viver debaixo da antiga aliança. Elas não conseguem se libertar da antiga aliança. Mas a palavra de Deus nos mostra que no sangue de Jesus, nós fazemos comemoração de uma nova aliança e não da antiga. 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto que nós utilizamos para a ceia. Até aqui vocês estão entendendo? Amém? 1 Coríntios, capítulo 11. Nos mostra que quando Jesus morreu na cruz, ele fez um novo pacto. Versículo 25 diz assim: semelhantemente também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. A palavra testamento aqui é o novo pacto. A palavra testamento aqui significa aliança. Então poderíamos traduzir: este cálice é a nova aliança feita no meu sangue, ou um novo pacto.
Para você entender bem, de modo mais claro, se você ler Gálatas e Hebreus, você vai entender muito claro aquilo ali. Nós vamos passear bastante hoje nesses dois livros. Mas Jesus, na ceia, ele instituiu uma lembrança e uma comemoração de um novo pacto. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se ele faz uma nova aliança, um novo testamento no meu sangue, uma nova aliança, um novo pacto feito no meu sangue, anula-se o antigo. Conseguiram entender ou não? Se eu faço uma nova aliança, então a antiga aliança ela acaba. O antigo pacto acabou. Preste atenção, Deus não está acabando ou tornando obsoletos os seus princípios, porque eles são eternos. Mas o pacto, a aliança, ela se renova. Se você for ver, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com os seus servos, Deus faz diversas alianças no Antigo Testamento. Mas com a humanidade, Deus fez uma nova aliança. E quando se fala de aliança, a gente precisa entender algo. Aliança é diferente de contrato. Porque contrato, a gente pega ambas as partes, duas pessoas. E, por exemplo, se eu vou fazer um contrato com o Fábio, eu coloco os meus termos e o Fábio coloca os termos dele. Aquilo que ele não gostar nos meus termos, ele pode negociar comigo. Aquilo que eu não gostar nos termos dele, eu negocio com ele e a gente entra num acordo. Aliança não é contrato, porque não tem acordo. Aliança, principalmente a nova aliança, Deus decide nos amar de tal maneira que Ele decide se entregar por nós, e através de Cristo Jesus, do sangue de Jesus, Ele faz uma nova aliança, que é entrega. Ou a gente aceita e recebe essa aliança, ou não aceita e não recebe essa aliança. Vocês estão entendendo? Não há contrato, não há acordo, eu não posso negociar com Deus. Ou eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, daí vem a expressão aceitar Jesus, ou eu aceito o que Ele fez por mim, ou eu aceito o seu sacrifício, ou eu aceito a sua entrega por mim, ou não. Ponto final. Porque a aliança fala de entrega. Quando o ser humano trata, por exemplo, o casamento como contrato, esse casamento está destinado ao fracasso. Porque por diversas vezes nós vamos quebrar contratos ou vamos quebrar cláusulas dentro do casamento. Mas quando o homem e a mulher, o ser humano, entende que um casamento é uma aliança, há uma entrega de amor incondicional. Aí entra o perdão, entra a comunicação, entra a entrega de alma, entra a intimidade, entra tudo, porque na aliança um se entrega ao outro por completo. Aliança é diferente de contrato. E a palavra de Deus diz que na ceia nós celebramos uma nova aliança. E eu quero trazer pelo menos 3 características, porque se nós formos falar da nova aliança, preste atenção, a gente teria que ficar aqui uns dias aí. Porque teríamos muita coisa. Mas muita coisa para falarmos da nova aliança. Mas eu escolhi 3 características da nova aliança para que você entenda. E essas 3 características podem mudar a sua vida. Amém, queridos? Vamos lá, a primeira característica que eu quero que você entenda sobre a nova aliança. Primeira coisa que eu quero que você saiba sobre a nova aliança é que você precisa ter entendimento de que você está debaixo de uma nova aliança e não debaixo de uma antiga. Vou repetir. Você precisa entender que você está debaixo de uma nova aliança e não de uma antiga. Eu comecei essa mensagem justamente falando sobre isso. Muitos crentes, eles não têm compreensão de que eles estão debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Olha o que diz o versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança que foi feita no meu sangue.
Então nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Se estamos debaixo de uma nova aliança, então uma outra lei é que vai vigorar para nós. Como assim, pastor? No Antigo Testamento, preste atenção, a antiga aliança teve um mediador. Quem era esse mediador? Moisés. Moisés era esse mediador. Deus deu uma lei a ele. Deus deu a Moisés essa lei. Colocou a lei lá para Moisés. Moisés estabeleceu a lei. Moisés, durante os dias, a gente acha que é só os 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos, eles são a base de todos os outros. São 613 mandamentos que Deus dá no Antigo Testamento. E Deus faz uma aliança com eles de bênção. E eles falam o seguinte: a aliança estava estabelecida pelo quê? Obedecer ou não obedecer. E aí eles fazem um pacto ali, aonde eles falam: nós obedeceremos tudo que foi feito, tudo que está escrito. E Moisés pega, lê, bota um grupo num monte do lado direito, um grupo no monte do lado esquerdo, o povo no meio, e ele lê uma série de bênçãos. E fala: se vocês obedecerem esta aliança, vocês serão abençoados. O povo diz amém. Mas presta atenção. Presta atenção. Moisés também lê uma série de maldições. E ele pega maldição por maldição. Vocês serão malditos. Vocês acontecerão isso. Se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. Vocês não terão filhos. Inclusive, esterilidade era uma maldição. Vocês não terão filhos, não prosperarão, viverão com doenças e papapá. E vem falando. Se vocês quebrarem qualquer acordo dos 613 mandamentos, estas maldições virão sobre vocês. O que o povo falou? Amém. Então ele pega ali, ele mata um animal, derrama o sangue do animal sobre esses mandamentos, e ali eles selam uma nova aliança de bênçãos e maldições. Cumpriu, é abençoado. Descumpriu, a maldição virá sobre vocês. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas na nova aliança, a nova aliança ela é feita em Cristo. E é isso que a gente precisa entender. E a gente não pode viver debaixo de duas alianças. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala: se você viver debaixo de uma antiga aliança, você vai ser julgado diante de Deus por essa antiga aliança. Deus, ele nos leva a uma aliança superior. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos para uma aliança melhor, maior e superior, que é o que a palavra de Deus fala. Quer ver? Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, está falando da aliança, se ela fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda aliança. Então ele mostra que a primeira aliança, ela tinha seus problemas, as suas dificuldades. Mas a nova aliança, ou o Novo Testamento, ela veio justamente para suprir tudo aquilo que a primeira aliança, ou o primeiro pacto, ou o Antigo Testamento não poderia suprir. Então esse é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha na sua cabeça. Não estamos mais debaixo de uma antiga aliança feita por Moisés, debaixo da pedra, debaixo da nuvem, lá nos montes, onde derramou um sangue de animal e falou: olha, se vocês obedecerem vai vir bênção, se vocês desobedecerem vai vir maldição. Nós não estamos mais debaixo de uma antiga aliança, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Vocês conseguiram entender? Amém? Isso tem travado a vida de muita gente. Muitas pessoas não conseguem viver as bênçãos do Senhor hoje porque elas creem em Jesus Cristo, mas na alma delas, na mente delas, no entendimento delas, elas ainda estão numa antiga aliança. A antiga aliança era feita em Moisés, a nova aliança era feita em Cristo. Dito isso, você entendendo que você está debaixo de uma nova aliança, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que a aliança nova, a nova aliança feita no sangue de Jesus, ela é infinitamente superior à antiga aliança.
Você pode repetir para ficar gravado? A nova aliança é superior à antiga aliança. Hebreus capítulo 7, eu vou deixar até aberto aqui também, porque é muita coisa que a gente pode ler, a gente precisa resumir. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz a palavra. Vamos ler do versículo 21. Mas este, com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, está falando de Jesus. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E olha no versículo 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador ou mediador. É por isso que eu falo que nós podemos ter a nossa certeza de salvação, porque na nova aliança a salvação não depende de mim. Não depende das minhas obras. Quem é o meu fiador? Jesus, Ele é que é o meu garantidor. Quando eu duvido da minha salvação, eu estou duvidando do ato que Jesus fez por mim. Quando eu duvido da minha salvação, na verdade eu estou falando assim, não sei se Jesus vai me garantir, então é melhor eu fazer isso aqui. Você compreende como os crentes vivem debaixo da antiga aliança? Eles não conseguem se entregar e confiar plenamente em Cristo. Eles estão sempre querendo, deixa eu fazer isso aqui, porque se não for isso aqui... Esse era o problema do livro de Hebreus, esse era o problema da igreja dos Hebreus. Eles queriam Jesus, mas eles queriam continuar matando animal, porque vai que Jesus não me salva por completo. Vocês estão conseguindo entender? E acontece muito isso, os crentes hoje em dia, eles ainda não entendem que a nossa salvação, ela vem por conta de Cristo. Por isso eu posso ter garantia da minha salvação, porque eu não consigo me salvar, mas eu não tenho dúvidas, porque quem me salvou é fiel. Compreende isso? Quem me salvou e quem salvou você é o nosso garantidor. Ele é o nosso fiador. Ele é fiel e Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia de que Ele volta. É Ele que guarda a minha vida, é Ele que guarda a sua vida. Porque na antiga aliança, ou na velha aliança, preste atenção, a velha aliança dependia do desempenho do homem. Êxodo, capítulo 24, versículo 7 ao 8. Êxodo 24, de 7 a 8. Olha só, Moisés tomou o livro da aliança. Olha só o que está escrito. Ele pegou o livro da aliança e ele leu para todo o povo, aos ouvidos do povo. E o povo disse, olha, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então a antiga aliança, ela dependia da atitude do homem. Olha o versículo 8. Então Moisés pegou aquele sangue, aspergiu sobre o povo, pingou sangue na cabeça de todo mundo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito com vocês sobre todas estas palavras. O sangue daquela antiga aliança foi assim, olha, tem aqui, você não pode comer carne com leite, não pode misturar carne com leite. Vai cumprir? Sim. Se descumprir, o que acontece? Maldição sobre você. Topa, topa. Pega o sangue de um bezerro e asperge sobre o povo. Eu estou só simplificando para você entender. Logo, a antiga aliança falava o seguinte, depende de mim, então eu não posso mais comer um estrogonofe, porque eu não posso misturar carne com leite. E se eu misturar carne com leite, eu estou ferrado, porque eu prometi que não faria isso para Deus. Até hoje em Israel, McDonald's não tem queijo. Para o leite não ficar junto com a carne do hambúrguer. Então no McDonald's em Israel não tem queijo. Compreende ou não?
porque eles ainda vivem debaixo de uma antiga aliança. Mas na nova aliança, Jesus fala: eu derramo o meu sangue. A nova aliança não é feita mais debaixo das ordenanças e da atitude do homem. O homem, para ser alcançado pela graça e o favor de Deus na antiga aliança, dependia de cumprir. Na nova aliança, o homem depende de acreditar. Por isso que ele fala, em 1 Coríntios 11, 25, ele vai falar em Lucas 22, 20, esta é a nova aliança feita pelo meu sangue. Quer ver? Coloca aí Lucas 22, 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, uma nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e 15. Quanto mais o sangue de Cristo, presta atenção, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, presta atenção, para servirdes ao Deus vivo. Deixa aí nesse versículo. Na antiga aliança eu obedecia para ser alcançado pela graça. Na nova aliança eu sou alcançado pela graça e por isso que eu acabo obedecendo. Entendeu ou não? Olha lá, ele purifica as minhas consciências de obra morta para eu servir ao Deus vivo. Então as minhas obras de justiça não é para eu ser salvo ou para eu alcançar a bênção e favor do Senhor. As minhas obras é porque Ele está dentro de mim e Ele age por mim. Por isso eu tenho obras. Porque o próprio Espírito, ele me convence de obras mortas. Ele fala, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, isso é obra morta. E Ele trabalha em mim. Então na antiga aliança, eu trabalhava para receber. Na nova aliança eu recebi, por isso trabalho. É diferente. Na antiga aliança era pelo meu esforço, na nova aliança é pela dependência e pela minha fé em Cristo. Olha o versículo 15. E aí ele vai dizer assim, olha: e por isso Jesus é um mediador de uma nova aliança, de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões ou dos pecados que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então ele está dizendo que na antiga aliança, na nova aliança, é o mediador que me dá a herança da vida eterna. Coloca na NVT, por favor, Breno. Mas na antiga, olha só, por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança da vida eterna que foi prometida. Então eu recebo a vida eterna, eu recebo a minha salvação por causa de Cristo. Porque Cristo morreu para me libertar do castigo, da maldição dos pecados que havia cometido sob a primeira aliança. Então ele morreu para me libertar dos castigos do pecado, porque todos pecaram e fomos afastados da glória de Deus. Então, pela antiga aliança, eu estou usando o exemplo da carne com leite, porque pela antiga aliança você pecaria só de comer um simples estrogonofe. Mas na nova aliança, o Senhor me libertou. Pastor, continua sendo pecado comer isso? Claro que não, porque existem as leis que elas são ali temporais. Eu não quero entrar nesse mérito, porque a gente iria aprofundar muito, por isso que eu falei, o assunto é muito extenso. E existem as leis da nova aliança, que é a lei da consciência, do amor em Cristo. Tanto é que quando Pedro, até mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, Pedro era como muitos de nós, ele não entendia a nova aliança, ele ainda vivia debaixo da velha. Deus deu uma visão a ele, onde ele descia um lençol, com os animais, e falou assim, e tinha toda sorte de animais, puros e impuros.
E Deus falou, mata e come, Pedro. Aí Pedro, não, tá maluco? Olha só, salvo por Cristo, pelo novo sangue, a nova aliança, mas a mentalidade dele, a alma dele ainda vivia na antiga. Não, não posso comer isso não. Aí Jesus fala, olha, não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. Numa nova aliança, a palavra de Deus fala, é superior à antiga. Preste atenção, nós lemos que na antiga aliança dependia de nós, na nova aliança depende de Cristo. De Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho que obedecer. Preste atenção, você obedece porque tem o Espírito Santo dentro de você. É Ele que te conduz a obedecer. Você não obedece para ter o Espírito. Você tem o Espírito, e porque você tem o Espírito, você obedece. Porque é Ele que conduz a tua vida. Um crente salvo de verdade sabe quando está fazendo besteira. Porque o Espírito vai lá na consciência e fala, tem coisa errada aí. E nós somos tratados e conduzidos pelo Espírito. Quer ver? Hebreus 8, vamos lá em Hebreus 8. Vai falar que a nova aliança ela tem promessas maiores e melhores. Hebreus 8, de 6 a 7. Agora, porém, Jesus, como nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior. Então ele está dizendo que a nova aliança é superior à de Moisés, do Antigo Testamento. Pois ele é mediador de uma aliança superior. Baseada em quê? Promessas superiores. Então não faz sentido algum, deixa aí por favor, não faz sentido algum eu estar em Cristo e querer viver a realidade do Antigo Testamento, da antiga aliança. Versículo 7. Se a primeira aliança feita com Moisés fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra aliança para substituí-la. Então nós vivemos debaixo de uma nova aliança que traz, a palavra de Deus diz aqui, que traz promessas maiores e superiores. E eu quero dar um exemplo. Pastor, dá um exemplo então de uma promessa maior da nova aliança, uma promessa superior na nova aliança. Na antiga aliança, os pecados não eram removidos. Como assim, pastor? Presta atenção. Na antiga aliança, nenhum pecado foi removido do homem. O que eles eram feitos na antiga aliança, então, pastor? Eles eram encobertos. Por quê, pastor? Porque sangue de animal nenhum pode remover pecado de ninguém. Por isso eles tinham que ficar fazendo aquilo ali todo mês, todo ano, todo mês, todo ano, todo mês, todo ano, porque sangue de animal não remove pecado, mas encobre. Entendeu ou não? Sangue cobre pecado. Aí você vai entender. Por que não podiam matar Caim, mesmo ele tendo sido assassino do seu irmão Abel? O nome Abel significa ovelha. E quando Deus falou, a tua oferta não foi aceita, é como se Caim falasse assim, tu quer uma oferta? Toma meu irmão como oferta. E ele mata o irmão dele. Por isso Deus falou, você vai ser maldito pelo seu assassinato, mas ninguém pode te matar. Porque sangue separa. Que isso, pastor? Aí você vai entender quando Hebreus diz que o sangue de Jesus fala maior do que o sangue de Abel. Não é porque Abel estava lá, olha, meu irmão me matou, Jesus. Não. É porque durante um período de tempo, o sangue de Abel esteve sobre a vida de Caim. Só que Abel não era puro. Abel não era Cristo. Abel nasceu em pecado. Mas nós temos Jesus, aquele que veio sem pecado e morreu sem pecado. E o sangue dele não precisa ficar sendo derramado todos os anos, todas as vezes, porque ele se derramou de uma vez por todas. Na antiga aliança, os pecados eram cobertos. Na nova aliança, eles são exterminados. Hebreus capítulo 10. De 1 a 4.
a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre. A lei aqui é a antiga aliança, tá, gente? A lei se fala da antiga aliança. Um vislumbre das coisas boas que estão por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Olha só o que ele vai dizer. Os sacrifícios na lei, na antiga aliança, são repetidos todos os anos, mas nunca podem purificar inteiramente aquele que vai adorar. Vai, versículo 2. Se os sacrifícios tivessem o poder de purificar e de exterminar pecados, eles não precisariam mais existir. Era só sacrificar uma vez e acabou, não precisava fazer de novo. Pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a sua consciência de pecado teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembram dos seus pecados todos os anos. Da antiga aliança. Pois é impossível que sangue de touros, de bodes, remova pecados. Então, na antiga aliança, ele só cobria. Ele não removia o pecado. A nova aliança é superior, promessas maiores, promessas superiores. Hebreus capítulo 8, versículo 10. E esta é a nova aliança que farei com meu povo Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Olha só. Porei as minhas leis em sua mente e vou escrever no seu coração. Então o Espírito Santo é que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não preciso de um papel ou de uma pedra falando, não faça. Porque o próprio Espírito já me convence daquilo ali, da minha atitude errada. Então olha, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está citando Jeremias. Vai, versículo 11. E não será necessário ensinar aos seus vizinhos e os parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o humilde até o mais importante, me conhecerão. Versículo 12. E eu, olha só, na nova aliança, farei uma nova aliança e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Versículo 13. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta, sem validade, a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Na antiga aliança, o pecado era só coberto. Na nova aliança, Deus te diz, não me lembro de nenhum dos teus pecados. Porque agora Deus não olha para mim, não olha para você pelas nossas atitudes, mas Deus olha para nós através de Jesus Cristo. Eu poderia falar outras aqui, mas essa aqui para mim já é a maior. O fato de eu não ter que ficar sacrificando todas as vezes, porque agora o pecado foi removido. Pastor, mas eu ainda peco. Aí é o paradoxo que Paulo fala em Romanos. Porque dentro do nosso espírito nós temos uma lei. E ele fala, eu vejo duas leis no meu corpo. Porque a lei do teu espírito é a lei da nova aliança. Mas a sua carne ainda está na antiga. E ele fala assim, eu vejo a lei do espírito falando, olha, faça isso porque isso é o certo. E o teu corpo fala, não, vai lá e faz o errado, porque o teu corpo deseja o errado. E aí ele diz o seguinte, vejo duas leis batalhando. E muitas das vezes o bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas ele está falando o seguinte, no teu espírito, o teu eu interior, a tua nova pessoa já não tem mais pecados. O pecado que está em nós agora está na nossa carne. E ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele diz, graças dou por Cristo Jesus, porque ele nos livrou. Então nós somos uma nova criatura, que ainda estamos num corpo que deseja o pecado, mas chegará o dia, está chegando, está breve, que nossos corpos serão transformados, e nós nunca mais desejaremos ou faremos qualquer coisa linkada ao pecado.
Logo depois de Romanos 7, ele vem e fala: a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, eu quero logo que esse corpo seja transformado, para que eu não fique mais vivendo debaixo de angústias, de medos, de tristezas. Porque eu tenho uma nova aliança dentro de mim que me faz entender que eu sou uma nova criatura, que eu sou uma nova pessoa. Agora, pastor, essa nova criatura pode viver hoje e aparecer hoje? Claro que ela aparece. Quanto mais você dá espaço ao Espírito Santo que há dentro de você, mais longânimo você se torna, paciente, benigno, amoroso, bondoso, cheio de domínio próprio. O fruto do Espírito ele vai aparecendo. E meu irmão, preste atenção, ele diz o seguinte: se você está em Cristo e tem o Espírito de Deus, você não precisa de uma lei que te diga não faça, porque o Espírito Santo já vai te conduzir ao teu caráter, que você não deve fazer o que é errado. Vocês estão entendendo? Por quê, pastor? Porque o meu pecado foi removido em Cristo. O teu pecado foi removido em Cristo, mas nós somos pecadores, sim, na nossa carne ainda somos. Mas um dia essa carne vai ser desfeita. A nova aliança é superior. Infinitamente superior à antiga. Na antiga aliança, deixa eu contar outra história que não está nem aqui, mas está vindo na minha mente e eu vou trazer para você. Moisés, quando descia do monte, o rosto dele descia brilhando de glória. E ele colocava um véu. As pessoas falam assim: Moisés colocava um véu para as pessoas não verem a glória de Deus no rosto dele. Não, não é isso. É porque a glória ia apagando. Então ele colocava um véu para as pessoas não perceberem que a glória está apagando, que a glória na vida de Moisés era temporária. Paulo vai falar sobre isso. Depois você lá em Coríntios, ele vai falar assim: ele colocava o véu porque a glória era temporária. Então tudo que era da antiga aliança é temporário, mas as coisas da nova aliança, elas são eternas. Amém? Quais são aqueles que têm Jesus aqui, estão debaixo da nova aliança? Então nós somos em Cristo, nós somos eternos, viveremos eternamente com Ele. E esse teu irmão que está sentado ao teu lado aí vai ter que te aturar eternamente, irmão. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas uma coisa que eu até falei com a minha filha há um tempo atrás, ela me perguntando sobre o céu, eu falei assim: deve ser muito bom, porque meus amigos, meus irmãos vão estar lá comigo. Nós vamos viver eternamente juntos, cara. Vou ter que aturar o Felipe, meu Deus. Será que o novo corpo vai ter cabelo, pelo menos, né? Brincadeira, Filipão. Mas a gente vai estar junto eternamente. Eu acho que essa é uma das maiores bênçãos. A gente vai ficar junto para sempre. Porque na nova aliança as bênçãos são eternas. Elas são maiores. Elas são superiores. Quem está entendendo? E é o que nos leva ao último ponto. A nova aliança, você precisa entender que a nova aliança é uma aliança de bênção e não de maldição. A antiga aliança, ela era baseada na obediência do homem. E o homem desobedece a toda hora. Se você já ficou sem paciência, já irou contra alguém no teu coração, é isso que Jesus quis mostrar. Porque, presta atenção aqui em mim, olha aqui que talvez você vai entender. Por favor, em nome de Jesus. Talvez você vai entender um pouquinho mais. Jesus ele veio falar que a nova aliança é superior. Mateus 5, 6 e 7 no Sermão do Monte. Ele não precisa dizer que a antiga é obsoleta, ele já fala isso. Ele fala: cara, quem quer viver debaixo da antiga, que viva, mas eu estou querendo trazer vocês para uma nova aliança superior. Porque olha só como era a mente da antiga aliança. Se eu não cometi, o camarada ele poderia, na sua alma, desejar a mulher do outro constantemente, mas se ele não cometesse o ato do adultério em si, ele fala assim: não pequei. Era isso. A mulher poderia desejar o homem na sua mente ali, os piores desejos, mas se ela não cometesse o ato, ela fala assim: não pequei. E de fato não tinha pecado. Porque a antiga aliança era feita através da atitude, do que cometeu ou não cometeu. Aí Jesus fala: eu venho levar para vocês para uma aliança superior, para te mostrar o quão você depende de mim,
que se só na sua mente você desejar, você já cometeu o pecado. Jesus ele veio mostrar que o ser humano é tão pecador que não tem como o ser humano se salvar por obediência a qualquer lei ou qualquer regra. Se você ler Gálatas, ele vai falar isso. A lei, a antiga aliança, ela foi uma condutora. Vai utilizar a palavra paidagogos, de onde vem a palavra pedagogo ou professor. Foi um condutor, na tua versão talvez está escrito assim, aio. É uma palavra antiga para um pedagogo. O pai, ele contratava um professor para orientar a criança desde pequena até a maioridade. E aí quando a criança chegava na maioridade, ela não precisava mais do pedagogo. Por quê? Porque ela ia conduzir a sua vida pelas próprias escolhas. Mas até ela conduzir, até ela chegar à maioridade, quem decidia sobre a vida da criança, o que ela podia ou não podia fazer, era um pedagogo, um professor. E Paulo vai falar, a antiga aliança, a lei, ela foi um pedagogo. E ela nos conduziu até Cristo. Em Cristo nós temos maioridade, uma mentalidade madura. Aonde o Espírito Santo, lá em Jeremias, e o autor de Hebreus citou ali, nós lemos, ele fala, eu colocarei as minhas leis nos seus corações. E quando ele fala, não precisará de alguém para ensinar, ele não está falando que você não vai precisar de um pastor para te ensinar a palavra, não é nada disso. Ele está falando, você não vai precisar de um condutor ou de uma lei que te diga isso é certo, isso é errado, porque o meu Espírito vai gerar isso em vocês. Então vocês obedecem, porque vocês sabem pelo meu Espírito que é o certo a fazer. E aí, como o ser humano peca só em pensar, na antiga aliança o homem vivia constantemente debaixo de maldições. Mas aí vem Cristo. E Cristo quebra toda a maldição na nossa vida. Gálatas capítulo 3 vai deixar isso bem claro. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Mas Cristo nos resgatou da maldição que foi pronunciada pela lei. Que maldição é essa? Aquela maldição que nós lemos. Moisés leu as bênçãos. Depois você vai lá, Deuteronômio 28. Ele vai ler as bênçãos, ele vai ler as maldições, ele vai ler isso para o povo. O povo vai falar amém, é desse jeito. Ele vai aspergir sangue. Então, a partir daquele momento, quem quebra a lei se torna maldito. E aí, Cristo nos resgatou debaixo da maldição. Então, se ele nos tirou de uma maldição, logo nós estamos debaixo da bênção. Meu irmão, preste atenção. Você não vai ser abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Efésios 1:3, bendito seja o Deus do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tudo, nós somos abençoados. Vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossos pecados, ofensas ali é pecados. Pois estava escrito na antiga aliança, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Neemias, Esdras reconstrói o templo, e ele diz, olha, todo aquele que atentar contra esse templo, vai se tomar uma viga da sua casa, da porta da sua casa, e ele vai ser preso na viga da porta da sua casa, e vai ser crucificado, ele vai ser levantado, e ele vai morrer, porque ele atentou contra o templo. E o povo diz, amém. Então você percebe que no Antigo Testamento era sempre assim, se tu fizer isso, tu vai ser amaldiçoado, seu desgraçado. Estou colocando uma palavra para você entender mesmo, para chocar. Porque tudo lá era debaixo ou da palavra da bênção, ou da palavra da maldição. E existia uma série de leis, que se o ser humano quebrasse, viria maldição sobre ele. Mas aí Cristo pegou todas essas maldições, que era para cair sobre a minha vida, que era para cair sobre a sua vida, e levou sobre ele, lá na cruz do Calvário.
Olha só, está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Então Cristo se tornou maldição por causa de mim e de você. Éramos para nós estarmos morrendo pelos nossos pecados, mas Ele pegou toda a maldição que era para vir sobre a minha vida, toda a maldição que era para vir sobre a tua vida, Ele levou sobre Ele, e agora sobre a tua vida está a bênção de Deus. Versículo 14: por meio de Cristo Jesus, os gentios, eu e você, não judeus, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos abençoados. As mesmas promessas de bênção sobre a vida de Abraão estão sobre as nossas vidas. Se você ler Gálatas, você vai perceber isso, que ele vai falar que antes mesmo de haver lei mosaica, Deus já tinha estabelecido aliança com Abraão, e quando ele fez a aliança com Abraão, ele falou assim: em você serão abençoadas todas as nações da terra. E ele fala, mesmo que tenha vindo a aliança mosaica, não invalida a aliança que Deus fez com Abraão. Porque a aliança mosaica foi para os judeus, e nós, gentios, fomos abençoados com Abraão, quando ainda nem Moisés pensava em nascer. Conseguiu entender ou não? Então as mesmas bênçãos de vida, do Espírito, da salvação pela fé, por crermos em Cristo, que estava sobre a vida de Abraão, também vem sobre você. Você é uma bênção. A tua vida é abençoada. Na nova aliança, você é abençoado com bênçãos espirituais. Versículo 14. Recebemos pela fé o Espírito Santo. E também bênçãos materiais. Olha o versículo 9. Gálatas 3:9. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por acreditar. Entendeu ou não? E a promessa de Deus para Abraão não foi, olha, crê em mim que eu vou te salvar. A promessa de Deus para Abraão foi, tu vai ter um filho, vou te dar esta terra, você vai ser pai de multidões. E está escrito, creu Abraão em Deus, e isso é que lhe foi imputado por justiça. Deus fez promessas terrenas a Abraão. Abraão creu nas promessas terrenas. Então Abraão cria tanto nas promessas, que quando Deus pediu o filho dele, ele deu o filho. Está escrito em Hebreus, que ele entregou o filho, sabendo que a promessa de Deus estava em Isaque. E ele acreditava que, depois de ter matado Isaque, Hebreus capítulo 11, Deus era poderoso para trazer Isaque do mundo dos mortos. Porque aquele que prometeu vai cumprir, nem que tenha que ressuscitar alguém. Entendeu ou não? Então Deus fazia promessas terrenas. Meu irmão, se você não consegue crer numa promessa terrena, como é que você vai querer crer nas espirituais? É isso que Deus fez com Abraão. E Abraão creu nas promessas. Então todas as bênçãos espirituais e bênçãos materiais que estava sobre Abraão, está sobre mim, está sobre você. A gente precisa entender isso. A nova aliança é uma aliança de bênção. E aí a gente precisa agora o que, pastor? Tomar posse. Tomar posse das bênçãos que Deus já nos deu. Quais bênçãos, pastor? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O nosso pecado foi perdoado. As bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida. Então todas as bênçãos, preste atenção, descritas no Antigo Testamento estão sobre mim. Por quê? Porque Cristo liberou elas sobre a minha vida. Gálatas 2, do 19 ao 21. Olha só. Porque quando eu procurei viver por meio da lei, ou seja,
querendo conduzir a minha vida, a minha salvação, pela lei, a lei me condenou, porque eu não consigo fazer tudo. Toda hora a lei vai me condenar, porque eu vou errar em algum ponto. Agora, portanto, morri para a lei, em Cristo eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Agora você vai entender esse versículo. Vai. Fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado em Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então preste atenção aqui em mim, querido. Se Cristo vive em mim, essa é a minha maior garantia de bênção, de que eu estou abençoado e que as bênçãos estão à minha disposição. Porque eu já não vi, eu morri para a lei. Você morreu para a lei. Eu tenho Cristo em mim. Aquele que, se precisar, multiplica pães e peixes. Aquele que ressuscita mortos. Aquele que faz o que Ele quer. Que chama as coisas que não são como se já fossem. Então as bênçãos me alcançam não por conta de uma obra de lei, mas as bênçãos me alcançam porque Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno, olha só, não pela fé na obra, não pela fé na lei, mas pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Então, não considero a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus como algo sem sentido. Pois se a obediência à lei pudesse me tornar justo ou me abençoar de alguma maneira, não haveria necessidade de Jesus morrer. Entendeu? Então eu sou abençoado, eu sou justificado. Irmão, essa mensagem é para você sair daqui de cabeça em pé, de queixo erguido, falando, olha, eu sou abençoado, eu sou justificado, porque o meu Deus mora em mim. As bênçãos, elas me alcançam porque elas obedecem àquele que mora dentro de mim. Mas você consegue compreender como a maioria da igreja não entende essa realidade? E elas sabem que Cristo é Senhor e Salvador, mas elas querem ser justificadas e abençoadas pela obediência à lei. Esse paradoxo, entre aspas, ele não acontece só com a gente, aconteceu naquela época também. Por isso que Paulo fala, então eu vou sair pecando, então não preciso fazer mais nada. Vou pecar abundantemente para que a graça também aumente sobre mim? Aí Paulo fala, de modo nenhum, não é bem por aí. É o contrário. Se alguém foi alcançado pela graça, pelo amor de Cristo, as atitudes dessa pessoa é diferente. Então presta atenção, eu não obedeço para ser abençoado, eu obedeço porque eu sou abençoado. Compreende? Ah, pastor, mas Deus estabeleceu princípios nesta terra para que as bênçãos se manifestem. Sim. Então eu pratico os princípios não por barganha, eu pratico porque eu entendo como funciona. Eu pratico porque Deus está dentro de mim e me conduz aos princípios. Eu não pratico para manipular o reino espiritual. Nós não somos feiticeiros. Nós não manipulamos realidades espirituais. Nós não praticamos princípios espirituais para manipular realidades espirituais. Nós praticamos os princípios espirituais porque Cristo vive em nós. É simples assim. Eu obedeço, por quê? Porque Cristo vive em mim. E Ele me conduz à obediência. Logo, as bênçãos, elas me alcançam naturalmente. Por quê, pastor? Porque você é bonzão e obedeceu? Não, porque Ele em mim me conduziu à bênção. E a bênção vem até Ele. Vocês estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que eu vivo agora, eu vivo pela fé, na total confiança e dependência dEle. Por isso Pedro ele vai falar, é tanta coisa que eu gostaria de falar aqui, mas é por isso que Pedro fala
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Só que o versículo não para aí. 1 Pedro 5,6, ele vai falar assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo a exaltação venha. Aí como é que é a humilhação? Versículo 7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, os vossos desejos, aquilo que te perturba, aquilo que você deseja, porque é ele que cuida de você. Ele poderia falar assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele vos exalte. Fazendo o quê? Botando pano de saco, esfregando a cara no chão, fazendo um montão de coisa, porque é assim que se humilha. Não, não, não. Ele fala assim: lançando sobre ele, confiando nele, vivendo pela fé nele. Nessa semana que minha esposa estava no CTI, em nenhum momento, graças ao bom Deus, eu pergunto: Senhor, por quê? Isso não entra na minha cabeça. Como ela mesma falou, eu entendo assim também. Aí a vida acontecendo. E aí eu cheguei diante de Deus e falei assim: não vou lutar. Não, porque eu não tenho força para vencer. É um mero engano da minha parte achar que eu vou lutar e vou vencer. Se eu tiver que lutar, falei com Deus, a minha luta vai ser a seguinte: eu confio em Ti. Porque eu tenho aprendido que na nova aliança eu vivo pela fé plena nele. Eu confio no que Ele vai fazer, no que Ele pode fazer. Eu confio no que Ele quer. Eu me dedico a Ti, eu me derramo a Ti. Eu entrego a minha vida, a vida dela, da nossa família, dos meus filhos, nas Tuas mãos. Eu não vou lutar. Não há forças em mim para isso. Se eu quiser lutar por mim mesmo, eu vou morrer emocionalmente, eu vou me matar emocionalmente, eu vou me ferrar, porque eu não tenho força para vencer. Eu entrego tudo nas tuas mãos e eu confio em ti. Essa era a minha oração constantemente. E sabe o que aconteceu? Logo de cara, uma paz que excede a compreensão humana tomou conta da minha alma, do meu coração. Eu me coloquei de pé e fui cuidar de meus filhos. Por que, pastor? Porque essa é a lei de Cristo. Essa é a nova aliança. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem preocupados com coisa alguma. Coloque as suas preocupações diante dele através da oração e da gratidão. E a paz que excede a compreensão humana guardará a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. O que o Senhor requer de nós? Que a gente se entregue a Ele, confie nele. Entenda isso, você está debaixo de uma nova aliança. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não faz sentido eu querer lutar por mim mesmo. O que faz sentido é eu me entregar e deixar Ele aparecer. Pastor, mas eu sou ser humano, às vezes eu quero fazer. Eu também, tu acha que eu não quero, irmão? Tu acha que não tive tristeza, angústia, dor no meu coração? Quando alguma coisa sai do nosso controle e a gente se vê numa situação que a gente não pode fazer nada? Mas nós temos duas opções. Ou a gente vai lamuriar, reclamar, lamentar, chorar e se esforçar e se acabar, ou a gente vai se entregar e confiar. A nova aliança nos faz um convite a entregar. Essa é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Que Deus possa trazer entendimento, esclarecimento dessa nova aliança. Uma aliança de bênçãos. Que as bênçãos do Senhor nos alcance. Alcance você, alcance a sua vida nessa noite, alcance a sua casa, alcance a sua família. Como eu falei, teria muito mais coisa a falar. Algumas coisas podem ter ficado até pontas soltas, mas não se preocupe. O que você precisa entender é:
Você está debaixo de uma nova aliança, que é feita em Cristo. E essa aliança é superior à antiga. E é uma aliança de bênção e não de maldição. Você é abençoado. Viva em Cristo. Confie em Cristo. Entregue-se a Cristo. Deixa Ele trazer as bênçãos até você. Só deixa Ele te conduzir. As bênçãos vão chegar até você. Se Ele curar, glória a Deus. Se Ele não curar, glória a Deus. Porque essa aliança é superior. Se Ele abrir a porta, glória a Deus. Se Ele não abrir, glória a Deus. Porque Ele nos conduz. Porque na nova aliança, preste atenção, é isso que você precisa entender. As coisas são eternas. As bênçãos são eternas. A antiga aliança ela é temporal. Ela aponta para a temporalidade. A nova aliança aponta para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Então, debaixo dessa palavra, vamos à ceia do Senhor. Quero convidar aqui a Humberto e Tânia, e José Augusto e Ana Flávia. E no momento que você estiver recebendo o pão e o cálice, é o momento de você estar confessando seus pecados diante do Senhor, colocando diante do Senhor seus pecados, e lembrando que você é salvo por causa da nova aliança. Você é abençoado por causa da nova aliança. A velha aliança ainda vai gritar no nosso coração, tá? É normal. E a gente vai se libertando aos poucos, de fé em fé, de glória em glória, até chegarmos a uma dependência de Deus tão grande, mas tão grande, que a gente vai viver um reino que a gente nem imagina, coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao nosso coração, mas Deus já tem para nós, e já está revelado através do Espírito Santo. Só não chegou porque muitas das vezes a gente ainda não alcança, como diz Gálatas capítulo 4, um certo nível de entendimento para que Deus possa nos dar. Mas entenda isso, você está debaixo de uma aliança de bênçãos. Então confesse os seus pecados, porque não é o que você faz que vai te salvar. Por isso não faz sentido você deixar de participar da ceia. Porque quando você fala assim, não vou comer, não vou beber porque eu... A não ser que você esteja fora de Cristo. Mas você fala assim, não vou comer e não vou beber porque ontem eu pequei. Ontem eu briguei com a minha mulher. Não faz sentido. Declarar isso é porque você está declarando o seguinte, é eu que me salvo, então preciso estar perfeito para poder comer e beber. Mas Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma e beba. Então todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem participar da ceia do Senhor. Amém? Alguém deixou de receber um dos elementos? Alguém deixou de receber o pão ou o cálice?
Jesus, na noite que foi traído, pegando o pão, levantando aos céus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. É o corpo que levou todas as nossas enfermidades. É o corpo que levou a maldição, o castigo que hoje nos traz a paz. Foi sobre o corpo dele. E partindo disse: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. Comamos todos. De modo semelhante, tomando o cálice, ergueu os céus e disse: esse é o cálice que representa o sangue da nova aliança. Uma aliança de bênção, uma aliança de vida, uma aliança que consta pelo sacrifício de Jesus Cristo, que fala maior que o sangue de Abel. Esse sangue que é maior do que sangue de animais. É um sangue que não encobre o pecado, mas que remove por completo o pecado. Louvado seja o teu nome, o sangue que venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Obrigado, Senhor Jesus. Nós aguardamos a tua volta, Senhor, para nos buscar. Esse sangue que nos abençoou, que nos torna justificados, justos, puros, inocentes diante de Deus. Nós reconhecemos mais uma vez, Santo Deus, que pelas nossas obras nós não podemos nada. Obrigado por essa nova aliança que nos salva, que nos cura, que nos abençoa. Senhor, essa aliança que nos dá uma perspectiva para a eternidade e não só para a temporalidade. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos eternas, pela vida eterna. Jesus, obrigado pelo seu sangue. Nós reconhecemos o teu sacrifício. Reconhecemos o teu sacrifício e te aguardamos, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Bebamos todos. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos vão estar recolhendo os copinhos. Ministério de louvor. Vamos todos ficar em pé. E assim nós chegamos ao final do nosso culto nessa noite. Amém? Amém, queridos? Ao final do culto vai ter uma cantina. A cantina está funcionando hoje, amém? Esse irmão do teu lado vai pagar a cantina para você hoje, né? Vai te levar para jantar na cantina da igreja, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a tua casa, amém? Eu te abençoo. Abençoo o seu lar, com vida, com paz, com saúde. As bênçãos que Cristo já liberou sobre você, que elas se manifestem nesta realidade, nesta terra. Abençoa a tua história, a tua existência, a tua família, teus sonhos, seus planos. Que a sua semana seja excepcional, que a sua segunda-feira amanhã seja de bênção, de vitória. Que Deus realize os desejos do teu coração, que Ele traga os sonhos e projetos à realidade. Que o Senhor te conceda uma paz, sabedoria.
Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor volte o rosto dele para você. Que a mão dele seja contigo, te conduzindo, guardando, protegendo e abençoando tudo que você colocar as tuas mãos. Que a misericórdia de Deus esteja contigo. Que o eterno Deus cada vez mais te perdoe e te alcance com misericórdia. E que te conceda em todas as áreas a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar e assim nós estaremos finalizando o culto. Com essa mesma alegria, vamos exaltar Ele.